Então, exercício 5, um aparelho de laser dermatológico infravermelho de neodímio produz pulsos com intensidade e duração regulável e é muito usado em consultórios de dermatologia. Seu comprimento de onda pode ser ajustável, tendo em vista as seguintes aplicações. Então, na realidade, são lasers que possibilitam várias frequências, aí, vários comprimentos de onda, dependendo da aplicação dermatológica. O dermatologista deve aplicar pulsos com densidade de energia de 14,8 joules por centímetro quadrado para remover uma mancha de pele em 10.064 nanômetros e ajusta a duração de 1,4 milissegundos cada pulso, com diâmetro do feixe de 2 milímetros. A. Qual é que deve ser a potência do laser em watts a ser regulada pelo gerador do laser? B. Se substituísse uma lâmpada incandescente infravermelha a uma distância de 45 cm da mancha e se tivesse 100% de eficiência de conversão de energia elétrica para luz no mesmo comprimento de onda, qual deveria ser sua potência para ter as mesmas características clínicas? Então, assumir um feixe cônico, né, para a lâmpada com um ângulo de abertura de feixe de 2α 52 graus. C. Quais serão as amplitudes médias dos campos eletromagnéticos disponibilizadas pelo pulso do laser de iodímio? E D. Qual é a energia dos fótons contidos nesse laser? Tá? Então vamos estudar, né? Pegar nosso material de escrever, calculadora, e vamos resolver esse problema daí. Então lá, vamos para o exercício número 5 então, ok? Item A. Então vamos ver o que o problema pede, né? E fazer um resumo aqui das coisas que as informações assim do problema que nós devemos saber trabalhar. Então, primeira pergunta, qual é que tem que ser a potência do laser regulada em watts daí no aparelho, tá? Então, o que a gente quer? A gente quer uma densidade de energia como sendo 14,8 joules por centímetro quadrado. E realmente aqui a joules por centímetro quadrado é a densidade superficial de energia, que não é, obviamente, aquela densidade de energia da onda que nós tínhamos antes. Energia do campo eletromagnético, né? Não é essa energia, porque essa energia aqui era dada em joules por centímetros ou metros cúbicos, tá? Em vez de que tem centímetros quadrados aqui. Então já vamos verificar por que essa unidade normalmente acontece. O comprimento de onda do laser, tá? Só seguindo daí. O comprimento de onda do laser, ele foi ajustado pelo operador em 10.064 nanômetros. Então isso aqui praticamente é infravermelho próximo. Infravermelho pode ser próximo, intermediário ou distante, mas aqui no caso é infravermelho próximo. Então a gente tem uma duração, né? Uma duração dos pulsos, né? Duração de cada pulso, tá? E cada pulso daí tem que fornecer essa quantidade de energia por unidade de superfície, tá? E o diâmetro do feixe D vai ser 2 milímetros, que implica que o raio do feixe é simplesmente 10, né, na menos 3 metros, porque o milímetro é 10 na menos 3 metros, 2 milímetros, né? A gente sabe que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o que está acontecendo aqui praticamente? Tá? O que está acontecendo é que existe aqui uma superfície, tá? Uma superfície, por exemplo, de pele do paciente, e aqui tem uma mancha. Tá? Então, obviamente, vai incidir a luz laser nessa direção. Tá? E aqui, na direção da mancha, eu tenho que ter essa densidade superficial. Então, só para não confundir, eu vou trocar o símbolo dessa densidade superficial para uma outra letra grega, tipo sigma, por exemplo.
tá? Então, a densidade superficial de energia, sigma, é densidade superficial de energia. Tá? Então, como é que nós podemos entender isso? Na prática, tem a ver com a intensidade do laser. Tá? Então, o laser ilumina aqui uma região e nós vamos ter essa densidade superficial de energia. Como que nós podemos verificar isso, né? Nós podemos agora olhar nosso formulário, tá? E nós já nos convencemos assim que efetivamente não é uma boa ideia trabalhar com essa fórmula da densidade volumétrica de energia, porque não é a mesma coisa. Mas nós temos daí uma concepção diferente, né? Que a intensidade da radiação é a potência né, por unidade de área. Então, isso é uma definição que pode nos ajudar, potência por unidade de área. Tá? Quanto é que seria essa área do caso do laser? Seria π vezes esse raio aqui, tá? Essa distância aqui, π vezes o raio ao quadrado. Então, a área compreendida pelo feixe do laser vai ser simplesmente π vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Então, eu vou ter praticamente π vezes 10 a menos 6. Tá? Isso aqui, metros, obviamente, ao quadrado. Essa vai ser a área. Vamos deixar essa área aqui mais ou menos guardada para pegar depois. Tá? E agora nós temos essa outra definição, e a gente sabe que isso aqui é dado em watts por metro quadrado. Tá? Então, o que é a potência? A potência vai ser a quantidade de energia por unidade de tempo. Mas quanto que é a quantidade de energia? A quantidade de energia, né, obviamente, vai ser P delta T. Mas quanto que vale efetivamente o ΔT? ΔT é a duração do pulso. Tá? E essa quantidade de energia, duração do pulso em segundo, e essa aqui é a quantidade de energia que vai ser dada daí em joule. Ok? Então, daqui nós podemos tirar que cada centímetro quadrado vai ter que ter efetivamente 14,18 joules. Tá? Então, vamos verificar quanto é que seria que ser o P para isso aí ser possível. Então, eu teria que ter praticamente 14,8 joules, tá? Por centímetro quadrado, vezes, ok, a área A, só que daí em centímetros quadrados, tá? Então, eu teria que multiplicar essa quantidade por π vezes 10 na menos 6 metros quadrados. E agora, um fator de conversão de metro quadrado para centímetro quadrado. Tá? Então, aproximadamente 1 metro quadrado vai me corresponder, né, 1 metro a 100 centímetros, se é ao quadrado é 10 na 4. Tá? Então, 1 metro ao quadrado tem 10 na 4 centímetros quadrados. Esse método vai simplificar com esse metro que está aqui embaixo. E daí, a gente pode ter daí, né, 14,8 joules, e esses centímetros quadrados que está aqui vai ser cancelado com esse centímetro quadrado que está aqui. Tá? E eu vou ter exatamente quanto que vale a quantidade de energia, tá, que eu vou precisar que seja disponibilizado para a lesão dermatológica que eu estou trabalhando. Então, vamos fazer as contas aqui para ver mais ou menos quanto que vai dar isso. Então, eu tenho aqui o 14,8, né, a quantidade de energia é o 14,8 vezes π
vezes 1 vezes 10 na menos 6. E vezes 10 na 4, vezes 1, 10, expoente na 4. Então, π vezes 10 na menos 6, vezes 10 na 4, 10 exp 4. Tá? Então, a conta que eu estou fazendo aqui é o 14,8 vezes π, vezes 10 na menos 6, não é 1 10 na menos 6, é 10 na menos 6, vezes o 10 na 4. Fazendo essa conta, tá? Eu vou ter que o ΔE vai ser 46,5 joules. Tá? Então a gente percebe que essa quantidade de 14,8 joules por centímetro quadrado é uma densidade superficial. Se eu quiser praticamente que tenha essa densidade, eu tenho que colocar um número que vai ser maior, tá? Que é essa quantidade de energia que o laser vai ter que ser trabalhado. Tá? Então, essa quantidade de energia que eu preciso ter. Ok? E o que é a potência? A potência vai ser a quantidade de energia que eu preciso por unidade de tempo. Tá? A quantidade de energia que eu vou precisar é o 46,5 joules, mas praticamente por que unidade de tempo? É a duração de um pulso. Tá? E a duração de um pulso, o problema dá como sendo 1,4 milissegundos. Então, a duração do pulso é 1,4 milissegundos, que é 1,4 vezes 10 a menos 3 segundos. 1,4 vezes 10 a menos 3 segundos. E agora eu vou ter a potência em joules por segundo. Tá? Então, quanto que vai dar isso? 46,5 dividido 1,4 vezes 10 a menos 3. Então, isso aqui vai dar 3,32 vezes 10 na 4 watts. Tá? Então, aqui tem uma potência típica de um laser. Tá? Um laser aproximadamente 10 na 4 watts é o que a gente se espera. A gente espera daí para um laser. Então, essa é a potência que ele precisa ter, que daí é a resposta. Tá? Como essa parte aqui é muito detalhe de raciocínio, é mais raciocínio para chegar no resultado do que qualquer outra coisa, tá? Eu vou fazer uma revisão daí agora sobre o que foi o pensamento em cima disso. Quais são os pensamentos assim que teve que ter aqui. Então a primeira coisa que nós tivemos que pensar, tá? Efetivamente é que o problema dá é uma densidade superficial, tá? Não é a densidade volumétrica. Então ele me diz quantos joules que eu tenho que ter por centímetros quadrados. Tá? A duração de um pulso é 1,4 milissegundos e o tamanho do laser, que vai ter que ser o tamanho da lesão, é praticamente 2 milímetros. Tá? Corresponde a um raio de 10 a menos 3. Então essa área circular do feixe do laser é π vezes r ao quadrado. O que é o R? É a metade do diâmetro. Então é só colocar aqui e nós temos a área em metros quadrados. Tá? Tendo a área em metros quadrados, tá? Praticamente é um dos passos, né? Então a intensidade é a potência por unidade de área. Mas a potência é praticamente a quantidade de energia que o laser dá por unidade de tempo. Mas quem é esse tempo? É a duração de um pulso. Então, um pulso do laser vai carregar uma quantidade de energia que é P vezes ΔT, que é a potência do laser vezes a duração do pulso. Mas a gente não sabe exatamente essa quantidade né? Mas a gente pode inferir, tá? Pelo fato que a gente tem a densidade superficial aqui, tá? Densidade superficial de energia, que é joules por centímetro quadrado. Aí a gente pega essa quantidade e multiplica pela área, que a gente tem em metro quadrado, e por um fator de conversão que vai me converter o centímetro quadrado para o metro quadrado. Aí, obviamente, o metro quadrado corta com esse, o centímetro do 14,18 corta com esse, centímetro quadrado, sobra os joules. Então, fazendo essa conta,
nós vamos ter que a quantidade de energia, tá, que 14,8 joules por centímetro quadrado de densidade tem que ter, é uma energia total de 46,5 joules para esse laser que tem 2 milímetros. Tá? Então a potência vai ser a quantidade de energia por unidade de tempo. Nós achamos quanto que o laser tem que ter para ter essa densidade aqui nessa superfície. Então vai dar o 46,5 joules que foi encontrado aqui, dividido pela duração do pulso daí, em milissegundos. Tá? A duração do pulso em segundos, então milissegundos é 10 a menos 3, né? Então nós vamos ter 1,4 vezes 10 a menos 3 segundos. Fazendo a conta, a gente tem que o laser tem que estar numa potência de 3,32 vezes 10 a 4 watts, que é típico valor assim de um laser dessa categoria de iodímio daí. Tá? Então é a energia que um pulso curto vai ter que praticamente fornecer. Claro que numa terapia, se precisar de mais disso, simplesmente multiplica. Então se eu tiver, por exemplo, 2 pulsos aplicados, a potência aplicada vai ser 2 vezes isso. 3 pulsos vai ser 3 vezes isso. 4 pulsos vai ser 4 vezes isso. E a quantidade de energia acumulada pela mancha da pele vai ser sempre aumentar com o número de pulsos. Por isso que o número de pulsos em cada aplicação, tá, faz parte do protocolo, e essas energias aqui praticamente foram calculadas. Tá? Mas enfim, então essa é a potência que tem que ser, que o gerador tem que ser regulado, né, para poder produzir um pulso daí. Tá? Que é o que praticamente se quer, né? O problema quer. Vamos passar agora para o item B. Ok, então para o item B, tá? Nós temos aquela situação que tem a mancha de pele, o laser incide, uma área de π vezes 10 a menos 6 metros ao quadrado, tá? E a gente tem que a intensidade do laser vai ser a potência do laser por unidade de área. Então a potência do laser foi calculado antes para um pulso, né? Que vale 3,32 vezes 10 a 4 watts, né? Para um pulso que tem aquela duração lá em 1,4 milissegundos, dividido por essa unidade de área. Então fazendo essa conta de divisão, tá? Nós vamos ter efetivamente que 3,32 vezes 10 na 4 dividido por π, shift π, tá? Vezes 10 na menos 6, então, vezes 10 exp menos 6. Então, fazendo essa conta, vai ser 1,06 aproximadamente vezes 10 na 9. Tá? Então, a intensidade do laser seria 1,06 vezes 10 na 9, tá? Na superfície da pele. Agora, o problema pede para a gente fazer uma comparação, pensar um pouco numa comparação com uma lâmpada, para verificar assim, que lâmpada que teria que ser essa. Assim. Tá? E o problema nos dá daí algumas características dessa lâmpada. Tá? Então, essa lâmpada praticamente, né, é uma fonte de luz que tem um ângulo 2α com feixe cônico, tá? E a intensidade é medida a uma distância do paciente de 0,45 metros, tá? Então 45 centímetros. A potência da lâmpada é desconhecida, eu vou ter que descobrir. O ângulo da abertura do vértice é 2α, que é 52 graus, que o problema dá. E alfa vai ser 52 dividido por 2, já que é o semiângulo, né? Que vai dar 26 graus. A intensidade para o feixe cônico, ela varia de acordo com essa expressão aqui que é conhecida, né, já do formulário, que a intensidade é a potência da fonte dividido por π vezes a distância do ponto onde é que se mede a intensidade até a fonte que tem potência P, LAMP, ao quadrado, tangente ao quadrado daí de θ. Tá? Desculpa, tangente ao quadrado de alfa. Então a gente substitui os valores agora, né? A gente não sabe qual é a potência da lâmpada, mas a intensidade vai ser a potência da lâmpada sobre π vezes d1, que é 0,45 ao quadrado em metros, né? Para dar metro quadrado aqui. Tangente ao quadrado de 26 graus, ok?
Agora nós podemos colocar todos esses números na calculadora para ver efetivamente o que nós vamos obter. Tá? Então vamos ver. Então, quanto é que vale esse número que vai estar aqui no denominador? Então, obviamente, vai ser π, né? Então, shift π vezes, abre parênteses, 0,45, né, ao quadrado. Então, x ao quadrado aqui, vezes a tangente ao quadrado, né? Eu já tinha tomado cuidado assim não é o arco tangente, na realidade é a tangente. Então, tangente, não pode cuidar de menos 1. Tangente de quê? De simplesmente 26 graus. Então, já tinha tomado cuidado de passar essa calculadora para modo grau. Vocês veem que tem um Dzinho pequenininho aqui. Tá? E notação científica daí. Fazendo essas contas, vai dar 0,31 aqui embaixo. Tá? No denominador. Tá? Então, a gente pode fazer, por exemplo, né, fazer o processo ao contrário, simplesmente para ver se está certo. Então, a gente começamos digitando para cá, começamos para cá. E vamos de grupo por grupo. Então, tangente de 26 graus elevado ao quadrado vezes 0,45 ao quadrado vezes π. Shift π. Tá? Então veja bem, foi falado do quadrado ali, tá, né? 0,31 é simplesmente 1,51 vezes 10 a menos 1, ou seja, 0,15. Tá? Então isso aqui vai dar 0,15 aqui embaixo. Tá? Fazendo praticamente as contas. Tá? Então, quanto é que vai valer a potência da lâmpada? Se eu souber a intensidade aqui nessa superfície, em watts por metro quadrado, eu vou ter a potência da lâmpada. E essa intensidade tem que ser a mesma do laser. Então, essa intensidade aqui tem que ser a mesma do laser. Tá? Então, a potência da lâmpada, que é a potência para ser calculada, vai ser simplesmente 0,15 vezes a intensidade do laser, 1,06 vezes 10 na 9. Tá? E isso aqui vai dar 0,15 vezes 1,06 vezes 10 na 9. Vai dar aproximadamente 1,6 vezes 10 na 8 watts. Tá? Então, essa seria a potência que uma lâmpada teria que ter para poder, né, gerar a mesma quantidade, a mesma densidade de energia que um laser teria. Só que é impossível ter essa lâmpada, uma lâmpada de 10 na 8 watts. Então, seria uma lâmpada que consumiria mais energia do que a usina de Itaipu provavelmente poderia oferecer. Então, é uma lâmpada que ela não é possível ser feita. É impossível existir uma lâmpada dessas, que tem essa potência luminosa. Então, isso justifica o porquê do laser. O laser possibilita intensidades assim, né, intensidades de radiação infravermelho, radiação, por exemplo, também em comprimentos de onda vermelho, né, ou outras cores do espectro eletromagnético, que uma lâmpada comum não conseguiria. Tá? Então, o laser a gente consegue muito mais potência, tá? E, consequentemente, um maior efeito clínico daí, tá? Na remoção de manchas ou coisa parecida. Tá? Então, onde necessita de altas intensidades, lâmpadas não são soluções. As soluções, efetivamente, é o uso do laser daí. Então, vamos passar agora para o item C, né, que é o cálculo das amplitudes médias dos campos eletromagnéticos. Então o item C é para a gente calcular praticamente as amplitudes médias dos campos eletromagnéticos. Tá? Então a gente volta a fazer aquele raciocínio, que se eu tiver o vetor de Poynting médio, que tiver intensidade, vai ser praticamente o campo elétrico ao quadrado dividido por 2μ0c. Ok? E depois, obviamente, eu vou ter que a energia, o campo elétrico dividido pelo campo magnético igual a C.
Então, o campo, a amplitude média no campo na direção C, a amplitude do campo, vai ser simplesmente, né, o campo elétrico, né, E0Y dividido por C, né, porque E sobre B é igual a C, então passa o B para cá e o C dividindo, então dividido por C aqui, tá? Então só lembrando desse detalhe do raciocínio, né, caso a gente não consiga lembrar muito assim das expressões, de todas as expressões, tá? Bom, então esse é o valor. Então eu vou aproveitar que eu estou aqui calculando, né, e vamos calcular também as equações dos campos. Tá? O problema não pede as equações dos campos, mas é interessante a gente ver, no caso de um laser infravermelho, como é que ficaria esses campos daí. Então eu vou colocar aqui que EY dx e t vai ser EY0 seno dkx mais ou menos, vamos botar menos ômega t, tá? Dizendo que ele sai fora da origem. E o campo na direção z de x e t, campo magnético, vai ser a amplitude do campo magnético vezes o mesmo fator. Já que eles oscilam em fase entre eles, tem a mesma dependência aqui no tempo, tá? Então a gente vai precisar do K e do ômega. K vai ser 2π sobre comprimento de onda. E ômega vai ser 2π vezes F. Tá? E eu vou precisar saber efetivamente, né, quanto que vale o comprimento de onda. Ele é dado, né? O comprimento de onda para esse laser. Ele é dado, vamos colocar aqui, comprimento de onda. É simplesmente 1064 nanômetros. 1064 nanômetros. Lembrar que para passar para metro, né, 1 nano é simplesmente 10 a menos 9 metros. E a frequência daí a gente calcula pela velocidade da onda, né? Então praticamente comprimento de onda vezes a frequência é igual à velocidade da onda no espaço livre. Então essas são as expressões que a gente pode usar, tá? Então vamos verificar aqui quanto que vale o campo, né? Dessa expressão em cima a gente tira aqui EY, vai ser 2μ0 IC e a raiz quadrada de tudo isso, tá? Simplesmente passei multiplicando o I é conhecido, que foi calculado no item anterior, e esse é 0y ao quadrado, eu tiro a raiz quadrada. Tá? Então, quanto que vai dar isso? Tá, então, esse campo aqui vai ser 2 vezes 4π vezes 10 a menos 7, vezes a intensidade, que é 1,06 vezes 10 na 9, vezes 2,99 vezes 10 na 8, a raiz quadrada de tudo isso, tá? Então nós já sabemos fazer essa conta, né? Essa conta ela não é estranha para a gente, né? Então 2 vezes, eu posso fazer assim, eu posso fazer a raiz quadrada, né? Como a gente já tinha feito anteriormente, a raiz quadrada, abre parênteses, né? E agora a gente coloca os valores, né? Que seria 2 vezes π, shift π, vezes 4 vezes 10 na menos 7, vezes 1,06 vezes 10 na 9, vezes 2,99, tá? Vezes 10 na 8, ok? Então agora a gente fecha o parênteses e calcula tudo isso. Nós vamos ter que essa intensidade, que o campo vai ser 8,925 vezes 10 na 5 Newton por Coulomb. E agora, dividindo pela velocidade da luz, nós vamos ter amplitude no campo na direção Z, que é 8,925 vezes 10 na 5, né, que é esse valor aqui, dividido pela velocidade da luz, 2,99 vezes 10 na 8. Né? Então, esse campo
magnético também vai ser um campo magnético bem alto. O campo elétrico é alto, o magnético também vai ser 8.925 vezes 10 na 5, dividido por 2.99 exp8. Então vai ser 2,985 vezes 10 na menos 3 Tesla. Tá? Então praticamente um campo, também um campo bem alto daí no caso. Tá? Então essas são as expressões dos campos. E agora nós temos que calcular as dependências harmônicas, que a gente já conhece isso, já conhecemos esse aqui, que vem daqui e vem daqui. Tá? Então o K vai ser 2π sobre comprimento de onda, para dar radianos por metro, 2π sobre 1064 nano. O que é um nano? 10 na menos 9. Tá? E é só fazer a conta. 2 vezes shift π dividido por 1064 vezes 10 na menos 9. Então dá 5,9 vezes 10 na 6 radianos por metro. E obviamente, né, nós temos que precisamos da frequência. Então a frequência vai ser a velocidade da luz, que é 2,99 que nós estamos usando, né? Pode usar 3 vezes 10 na 8 também. 2,99 vezes 10 na 8 metros por segundo, dividido, tá, pelo comprimento de onda, que é 1064 nanômetros vezes 10 na menos 9, né, metros. Então simplifica metro com metro. Vai sobrar o hertz aqui. Então, 2,99, tá? 2,99 exp8 dividido por 1064 exp menos 9. Então, dá 2,8 vezes 10 a 14. 2,80, né? 2,8 vezes 10 na 14 Hz. Se a gente quisesse em terahertz, né? Tera seria 10 na 12. Seria 2,81 vezes 10 ao quadrado terahertz, tá? Onde 1 tera é igual a 10 na 12 Hz. Tá? Então 2.810 terahertz daí, se fosse o caso. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer a frequência angular. Então como é que a gente determina a frequência angular? A gente simplesmente multiplica, tá, por 2π. Então, frequência angular é 2π. Então, vamos escrever aqui direito. Ômega vai ser 2π vezes 2,81 vezes 10 na 14. Então, essa quantidade aqui, que é o 2,81 vezes 10 na 14, que já estava na calculadora, vezes 2 vezes shift π. Então vai dar 1,766 vezes 10 na 15 radianos por segundo. Então em 1 segundo tem aproximadamente quase 2 vezes 10 na 15 oscilações completas daí, né, de uma circunferência. E agora dá para fazer simplesmente as expressões, né? Então o EY de x e t vai ser EY0 seno de kx menos ômega t. Então vai ser, né, quanto que vai ser? Vai ser E0Y, que é 8,925 vezes 10 na 5, seno de quê? De 5,9 vezes 10 na 6x, menos, né, o ômega, que é 1,766 vezes 10 na 15t. E fecha o parênteses, tá? Se eu quiser agora o BZ de x e t, eu simplesmente coloco a amplitude aqui do BZ0, que seria o que foi encontrado aqui, né, que seria 2,985 vezes 10 na menos 3, tá? Que multiplica seno, né, de quê? Da mesma coisa.
5,9 vezes 10 na 6x, menos 1,766 vezes 10 na 15t. E fecha parênteses daí, ok? Então essas são as expressões, né, das equações de campo, caso o problema pedisse. Tá? E as amplitudes médias praticamente já tinha sido calculada aqui, que seriam as amplitudes que a gente espera para as equações harmônicas da onda. Tá? Então essas são as equações, né, todas as contas aí, que no caso foram exploradas a partir do item C daí. Ok? Próximo passo é o item D, que é a energia dos fótons, que é dado simplesmente, como vocês sabem, pela aplicação direta das fórmulas de de Broglie. Então, eu vou calcular a energia e o momento, só para te ver quanto que é para o laser. Então, para a gente encontrar a energia e o momento da onda, ok, a gente simplesmente utiliza as fórmulas da relação de de Broglie. Tá? Aqui do formulário são essas aí que estão aí. Então aqui eu preciso escolher um valor de HC, tá? O comprimento de onda. O comprimento de onda desse laser vai ser 1064 nanômetros vezes 10 a menos 9 metros, ou 1064 nanômetros, tá? E seria bom nós pegarmos assim, tentar achar energia em kV lá, já que é infravermelho, próximo visual, não custa nada pegar o HC daí, né? Dentro das possibilidades, ok, dos valores de HC, podemos pegar 1,24 kV, ou se a gente olhar aqui em nanômetros, dá em torno de 1000 comprimento de onda. A gente pode pegar em torno de 1000 para ficar um número melhor aqui, né? E obviamente vai ter em elétron-volts. Então vamos botar um número mais ou menos semelhante em cima, que é 1240 elétron-volts vezes nanômetros. E aqui eu posso colocar o comprimento de onda já em nanômetros, que é 1064 nanômetros. O nanômetro de cima vai cortar com o nanômetro do denominador, e a minha energia, tá, obviamente vai ser 1240 elétron-volts dividido por 1064, ok? E vai dar 1,16 elétron-volts, tá? Então deu um número bem comportado, que daí, baseado no que eu tenho no denominador, eu escolho a constante apropriada aqui em cima, tá? E de modo que a unidade bata. Então essa é a energia do fóton, tá? Do laser. Agora o próximo passo é calcular o momento. O momento a gente sempre usa a constante de Planck, né? Não em elétron-volts, a gente usa a constante de Planck em unidades de sistema internacional, que é essa aqui. Tá? Então vai dar 626 vezes 10 na menos 34 joules vezes segundo. E essa quantidade ela é dividida pelo comprimento de onda. Então, como em cima eu tenho sistema internacional joule segundo, eu tenho que colocar alguma coisa aqui que esteja em metros aqui embaixo, porque tem que ter tudo sistema internacional aqui para poder achar o momento daí em quilogramas metros por segundo ao quadrado. Então, esse comprimento de onda, tá, vai ter que ser passado para metros. Então, é 1064 nano, mas nano é 10 a menos 9. Tá? E aqui eu tenho tudo em unidade do sistema internacional. Então, continuando a fazer a conta, né, nós podemos pegar a calculadora aqui. Tá? Então, como é que a gente faz essa conta? Essa conta a gente faz da seguinte forma. 6,626 exp menos 34, tá? Dividido por 1064 exp menos 9. Então vai dar 6,227 vezes 10 na menos 28, o que? Como está em sistema internacional, eu simplesmente pego a unidade do sistema internacional, tá? Que é simplesmente quilograma metros por segundo ao quadrado. Então essa aqui é o momento e aqui está a energia desse fóton, né? Que é a partícula da luz que está associada daí com esse laser.
tá? E já que a energia, né, simplesmente, se eu quisesse, obviamente, a energia de um fóton, se eu quiser saber o número de fótons, seria a quantidade de energia do laser dividido, né, que incide sobre a mancha, dividido pela energia do fóton. Então, só colocar um dado a mais, né? Nós tínhamos calculado anteriormente aqui que a quantidade de energia do laser, tá, seria 46,5 joules, dividido pela energia do fóton, que é 1,16 vezes, né, 1,16 elétron-volts. Mas aqui está em joule em cima, mas eu sei que 1 elétron-volt é 1,602 vezes 10 na menos 19 joules, tá? E agora, fazendo a conta, eu tenho o número de fótons. Então, vamos lá. Né? Só para terminar, 46,5 dividido pelo que? Abre parênteses, que eu tenho um produto, 1,16 vezes 1,602 vezes 10 na menos 19, fecha parênteses, dá 2,5 vezes 10 na 20 fótons por, né, pulso. Porque essa quantidade aqui que foi calculada é para um pulso de 1,4 milissegundos. Então, em 1,4 milissegundos, joga tudo isso aqui de fóton em cima da superfície da pele daí. Né? Ou seja, um número bem alto de fótons daí. Né? Dificilmente esses fótons vão ser menos que 10 na 14, 10 na 16, né? Porque realmente, assim, para as fontes que nós temos aqui, é muita luz mesmo. Né? Mesmo uma lâmpada qualquer vai dar um número excessivamente grande de fótons. Tá? Então isso encerra o exemplo 5. Tá? Peguem agora, sugiro que vocês deem uma boa, tentem fazer agora os problemas sozinhos, assim, usando seu próprio material de cálculo, seu próprio material de escrita, né? E confiro daí com as videoaulas e de exercícios resolvidos aí para verificar, por exemplo, se os números batem, né, os números aqui da lição. De qualquer coisa nos comentários, deixa os comentários que daí eu verifico e esclareço qualquer dúvida que tiver. Um grande abraço, bons estudos para todos e cresçam sempre.